Bem, pessoal, vamos lá. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre o governo Lula. Como que é a piada do Pitinho Russo? As ações adotadas para o combate à crise, principalmente as ações adotadas no combate à crise, o estímulo ao consumo, para o mercado interno absorver os produtos que o Brasil estava conseguindo mais exportar por conta da crise, os equívocos adotados, principalmente na falta de investimento no desenvolvimento sustentável. Estou falando apenas do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, mas sustentável economicamente, que é a parte com investimento em educação. Olha, a gente pode estar falando desde a ditadura, desde 60, 64, a ditadura. O investimento em educação caiu muito. E aí fez com que o Brasil se tornasse totalmente dependente de tecnologia externa. Tá? A China seguiu um modelo completamente diferente do nosso. Uma hora a gente vai estar falando sobre isso. Né? Mas o Brasil, que no governo Lula deveria ter sido atuada, além de, claro, distribuição de renda, incentivo ao consumo, investimento em infraestrutura, investimento em educação. Porque o que aconteceu? Nós ficamos cada vez mais dependentes, né? Cada vez mais dependentes de tecnologia externa. Dessa tecnologia externa. Uma dependência muito grande. Tá? Outro fator, investimento equivocado quando se fala em educação. Que aí foi onde nós levou aquele debate. Forte investimento no ensino superior, de má qualidade, sucateamento da universidade, no ensino superior. Né? Por que o ensino superior foi sucateado? Porque o investimento que foi dado para as universidades privadas deveria ter sido dado para o ensino básico. O que é o ensino básico? Fundamental 1 e 2 e médio. Porque quando esse pessoal chegasse na universidade, em melhores condições para você manter um nível de qualidade, um nível de excelência, que não tem na universidade brasileira hoje, com exceção de algumas públicas, e não são todas. Tá? Então foi um investimento equivocado. Segunda coisa, colocar a universidade como a salvação da lavoura. Né? Já ouviram falar do ProUni, né? O que significa ProUni? Programa Universidade para quê? Para todos. Universidade não é para todo mundo. Em nenhum lugar do mundo. Universidade é para todo mundo. Então você estimula tanto a universidade e esquece o que é o básico. Tá? A universidade não é para todo mundo. Nunca foi e não vai ser para todo mundo. Você precisa de mão de obra técnica, por exemplo. Tá? E aí você cria essa ideia de que você está fazendo fortes investimentos com a questão do ProUni, que dá um marketing muito grande, mas a base fica abandonada. Tá? Você precisa da formação técnica, da formação do ensino médio. É esse pessoal que mantém o país. Tá? E um ensino superior de qualidade para a produção de tecnologia. É basicamente isso. Então nós erramos aí no investimento. E erramos feio. Continuamos fazendo isso. A universidade é para alguns, não são para todos. A possibilidade da universidade é para todos. A possibilidade. Isso não significa que todos vão para a universidade. Você pode muito bem fazer um curso técnico e se dar bem na vida. Tá? E está faltando hoje no Brasil também. Alguma questão em relação a isso? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Qual que é o investimento que o governo faz em escolas? E eu sei que escolas todas são universidades. Então, o governo tem que destinar 25% do orçamento para a educação. Esse dinheiro, os 25% que vai para a educação, está englobado
construção de escola, investimento direto, compra de material, com gasto com aluno e pagamento de professor. No caso do Centro Paula Souza, a gente recebe mais ou menos, desses 25, vem mais ou menos 5%. Essa rede é mais enxuta, né? Não chega a 5% disso, né, no estado de São Paulo. Tá? O restante vai para a Secretaria da Educação, né, para a USP, para a Unesp, para a Unicamp, para o ensino superior. Tá? O Centro Paula Souza, e para a escola, eu já falei isso uma vez, para manter toda essa estrutura que vocês estão vendo hoje, que teoricamente é uma estrutura para dar condições de ensino, que a gente fala banheiro, pintura, para manter a escola, manter o dia a dia da escola, tem R$ 3.800 por estudo. Para manter tudo. É o que o governo repassa para a gente todo mês. 3.000, vocês vão ver lá no balancete, lá embaixo tem o balancete. É o que vem cerca de R$ 3.800 por mês para comprar papel, para pagar a parte de limpeza, jardinagem, tá? Manter, queimou uma lâmpada, comprar lâmpada, vem 3.800. Na minha casa, eu, minha esposa e minha filha, a gente não passa com isso. Não dá. E aqui são 1.100 alunos. É isso que vem para a escola. Por isso, como que a gente consegue manter isso aqui? Faz milagre com esse dinheiro? Em parte sim, outra parte, dinheiro da PM. Contribuição de aluno, dinheiro da PM. Né? Que aí a gente consegue pôr uma persiana, né? Consegue trocar lâmpada, consegue colocar aquele secador no banheiro para não ter que ficar comprando papel. A gente ficou aí 1 mês e pouco sem papel. Acho que vocês lembram no início das aulas, não tinha papel nos banheiros. Né? Pagar uma pessoa para fazer toda a parte de jardinagem, para evitar que venham cobras, cascavéis e gambás aqui para a escola. Né? Com esse dinheiro que a gente acaba mantendo tudo isso aqui. Tá? Vocês são obrigados a contribuir com a PM, a gente não deveria nem ter que pedir isso para vocês. O governo deveria mandar. Mas se a gente não faz isso, se vocês não contribuem, não tem contribuição de APM, não tem nada, aí a gente consegue. Hoje já vou pedir para trocar essa lâmpada. Né? A gente não consegue fazer nada para a escola com o dinheiro que não dever. Muito pouco. É o centro que paga. O centro que paga. Né? Tudo o centro que acaba bancando isso daí. Nosso salário não é muito diferente do salário do Estado. Eu ganho hoje R$14 por essa aula. É o que eu ganho hoje. R$14 para estar aqui agora com vocês. Acabei de gastar 10 na cantina, está me sobrando 4 na sala. É o que eu ganho hoje. No Estado dá R$12, eu acho. Né? Por que eu ainda dou aula aqui? Por causa disso. Estou conseguindo falar. Basicamente por isso. Recusei propostas aí para ganhar mais. Porque aqui, pelo menos aqui eu consigo dar aula ainda. E é um dos motivos também, além daquela questão de não achar professor, é um dos motivos que me faz não largar as aulas. Se for que eu arrumasse um outro professor para dar aula, eu ia continuar com algumas aulas, eu não quero sair da sala de aula. Né? Largaria o primeiro, por exemplo. Ficaria com o segundo, terceiro, alguma coisa do tipo. Mas é isso. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Governo Dilma. E aí é rápido, está em andamento, né? Vamos falar da dona Dilma. Do ponto de vista econômico, não mudou nada em relação ao presidente Lula e em relação ao presidente Fernando Henrique. A economia brasileira é a mesma, as bases econômicas são as mesmas desde 1994, basicamente. São os desafios do governo dela? Primeiro, estimular o crescimento econômico. O Brasil não está crescendo. Estimular o crescimento econômico. Tá? Reduzir a pobreza. Tanto que o slogan, país rico é país sem pobreza, é o slogan do governo dela. Tá? Redução da pobreza e controle da inflação, que está em alta. Por que a inflação está em alta? Por causa do valor elevado do salário.
estímulo ao crédito, que nós falamos ontem, o estímulo ao crédito, as pessoas conseguem crédito muito fácil. Desemprego em baixa, o nível de desemprego no Brasil é um dos menores do mundo. Então as pessoas estão trabalhando, estão ganhando salário. Então as pessoas estão com dinheiro. Então isso estimula as compras. Aí vocês, não sei se vocês viram no jornal recentemente, aumentou a taxa básica de juros. Ouviram isso? Essa semana. Por que subiu a taxa de juros? Juros mais altos, você tem dificuldade de conseguir um empréstimo, fazer as chamadas prestações, aí você não compra. É uma tentativa de combater a inflação. Subiu os juros hoje. Não é aquela de atrair investimento que nem foi no passado. Hoje sobe-se o juros para inibir o consumo, evitar que as pessoas comprem demais para evitar que a inflação suba. Mas não é essa a solução que deve ser feita. O que o governo hoje, Dilma, deve fazer para tentar combater a inflação? Investimento em infraestrutura e a produção. Por quê? Por que está tendo inflação? A demanda é maior do que a oferta. Ainda. A indústria nacional, ela não está conseguindo produzir o suficiente. Então você tem uma demanda muito grande. Por exemplo, hoje, para você comprar um carro popular, dependendo do carro que você for comprar, por exemplo, alguns carros que foram lançados agora tem fila de 3 meses de espera para a montadora dar conta de produzir e entregar o carro. Tem fila de espera para carro. Porque as pessoas estão comprando. E a indústria não está conseguindo produzir o suficiente. Por que ela não produz o suficiente? Porque ela chegou no seu limite de produção. Se você aumentar o parque industrial hoje no Brasil, vai faltar energia. Se você aumenta a produção agrícola, você não consegue escoar a produção. O Brasil teve uma safra recorde esse ano, vocês viram o que aconteceu nas estradas. Não consegui escoar a produção. Então nós temos um problema energético hoje. A energia é cara e pouca. Temos um problema logístico, você não consegue escoar a produção. Você escoa a produção de caminhão, você não tem ferrovia. Tá? E aí, se você não investir em infraestrutura, você não aumenta a produção e você tem que ficar usando de paliativo para conter a inflação. Esse é o principal desafio do governo dela agora, para combate à inflação. No médio prazo, mudar a política educacional brasileira. Mudar a política educacional brasileira. Investir em educação básica, principalmente. E eu já falei, ontem eu falei para vocês a minha visão do problema da educação. A questão do profissional, da infraestrutura e do suporte. O que é o suporte? A questão das regras, de conselhos tutelares mais aparelhados para poder verificar o que está acontecendo com esses alunos e com essas famílias. Né? Eu acho que são os caminhos aí. Mas principalmente hoje no profissional. No primeiro momento no profissional, que é mais fácil hoje. Falta profissional na educação. Qualquer um de vocês que o ano que vem terminarem, forem fazer alguma licenciatura, rapidamente vocês vão arrumar aula na rede pública, por exemplo. Porque falta. O pessoal com um mês de faculdade está vindo dar aula, porque não tem. Mas vale a pena em relação ao salário? Por quê? Não vale a pena. Por isso está faltando por quê? Porque o salário não vale a pena. Aí os melhores profissionais vão fazer o quê? Fazer engenharia, arquitetura, medicina, direito. Vai fazer qualquer outra coisa. Historial, alguma coisa. Qualquer outra coisa, mas não vai vir para a licenciatura. E quando que você melhora a questão da licenciatura? Não tem jeito, não tem mágica. Vai pagar um salário melhor. Não adianta. Tá? Alguma pergunta? Aí, fala. A grade curricular que a gente usa hoje 95. A grade. Eu sou contra a mudança da grade. Eles estavam querendo fazer o que hoje? Trabalhar por área do conhecimento. Ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas. Tá? Ciências exatas juntava lá matemática, química e física e um professor da conta. Esse projeto está lá para aprovação. Ciências humanas, o professor dava aula, teria que dar jeito
de filosofia, sociologia, geografia e história. Aí que tá. Eu não dou conta. Eu não dou conta de dar uma aula que o Edson dá, por exemplo. Eu não dou conta de dar uma aula que a Mara dá. É um profissional para dar conta das ciências humanas. Eu não dou conta. Deixo claro. Eu acho que o Douglas, por exemplo, não vai dar conta de dar aula de matemática, física e química, por exemplo. No fundamental você ainda consegue unir, mas vem com muita deficiência ainda, que as aulas de ciências. Porque as aulas de ciências, que aí é tudo isso junto, mas quem aqui que não veio com muita defasagem de física e de química aqui? Matemática, biologia nem tanto, que o professor tem normalmente da biologia, das aulas de biologia. Mas química e física ele não dá conta. Aí é outros 500. No ensino médio, eu acho que você tem que ampliar. O ensino integral é uma boa. Você tem as disciplinas base, que eu acho que manteria as disciplinas que nós temos, e colocar as disciplinas optativas. Aí você quer fazer disciplina optativa, você vai para o segundo período, seria a tarde. Aí você quer fazer na área de exatas, então você vai fazer cálculo, foi uma disciplina de cálculo à tarde. Você quer trabalhar na área de geografia física, então eu vou dar uma disciplina nessa área. Tá? Você quer trabalhar com administração, você vai lá e vai ter aula de marketing à tarde. Teria a grade comum, depois umas optativas depois. A falta de professor aqui impede que isso Impede. Quem é que, um cara que trabalha com marketing numa empresa, vai vir dar aula na rede? Não. Dificilmente, é difícil. Vai vir como bico, muitas vezes. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, você tem que estruturar a carreira do professor. Porque não adianta você fazer todo um negócio bonito aqui e você não ter profissional para fazer isso. Se precisa de profissional, não adianta, gente. Não é defesa de causa própria, para deixar bem claro. Ah, ele está falando isso porque ele é professor e vai se dar bem. Vamos dar bem, claro. Né? Mas não é em causa própria. É que não tem como, gente. Não tem como você fazer isso. Melhorar sem investir. Não tem como, não existe. Quem de vocês hoje, se tiver a opção de vir dar aula de geografia, ou física, ou matemática, vamos pegar química, Elias. Dar aula de química aqui na escola ganhando R$14 por hora. Ir para a indústria, trabalhar como químico, ganha R$40, R$50. Para onde você vai? A grande maioria vai para onde? Para onde o cara vai? Se você pode vir aqui dar aula de geografia ganhando R$14 por hora, e você vai ser um gestor ambiental ganhando aí R$35 e R$40 por hora. Um gestor ambiental. É outra coisa. Entendeu? Então não tem como, não adianta a gente... Às vezes é bonito no papel, aquela ideologia, nossa, e os jovens e tal, eles vão resolver o problema, mas os jovens crescem e vão precisar de dinheiro. Aí a ideologia vai pro esgoto, literalmente. seria possível viver sem dinheiro? Não. Não existe isso. Não existe. Quando eu era jovem, quando eu sou ainda, mas quando eu era mais jovem, lá com os meus 15 anos, 14, 15 anos, né, acreditava naquela coisa do Marx, né, li o Capital inteiro, né, li o Manifesto Comunista, li o Livro Vermelho do Mal, né, li muito Kropotkin, né, todo esse povo aí. Aí depois, quando você vai para ver o mundo real e você começa a estudar de fato, você percebe que isso não existe. Nunca existiu, nem vai existir, por um simples motivo. O ser humano é competitivo. É da natureza humana. Você vai conseguir fazer um leão comer alface e tomate? Você vai fazer o ser humano deixar de ser competitivo em relação ao outro? Se a gente pegar a história humana inteira, não tem como, não existe, não existe.
é como a gente fala de é utópico. É utópico. É bonito no papel, na prática não vai funcionar. E nem porque senão o ser humano ele perde a principal característica dele, que é de inovar. Por que a União Soviética acabou? Ela não tinha condição mais de competir, de inovar. Por que a China teve que mudar? Porque ela não estava tendo mais condição de competir e inovar. Ela teve que mudar, teve que abrir o capitalismo, teve que entrar dinheiro. Não tem jeito, não tem jeito. É bonito, legal, que nem eu vejo. Ontem eu estava vendo novela ontem. Novela das 8. Você viu a proposta daquele Ninho? Quem assistiu a novela ontem? Não, ninguém assistiu a novela ontem, gente? Ficou, gente. Cultura inútil. Cultura inútil. Viver na base da Cordilheira dos Andes, numa mata que tem ali. Legal. Funciona, pode funcionar com uma pessoa, 2 pessoas, não com uma. Isso não existe. Tá, eu já deixei isso já há algum tempo. Principalmente depois que eu fui para a universidade. Que aí você começa a entender o jogo. Tá? E para chegar a essa conclusão, talvez seja estranho para vocês ouvir um professor de geografia falar isso. Geralmente o professor de geografia é comunista ferrenho. Geralmente é isso. O pessoal de humanas tem essa característica. Falo isso porque eu já tive em assentamento sem terra, já estive em favela, já estive em comunidade quilombola, já visitei todas essas comunidades alternativas, problemas sociais diversos. E aí você começa a perceber isso. Enquanto está escrito no papel, é muito lindo, maravilhoso. Quando você vê as coisas, você começa a entender e você muda. Eu não estou falando... O grande problema do capitalismo hoje, o que é? O lucro é importante? Ele é importante. Ele tem que existir porque você precisa competir, você precisa inovar, você precisa de desenvolvimento tecnológico, social. O que eu critico no capitalismo é que para existir o cara rico, não tem que existir o miserável. É essa a questão. Mas sempre vai ter o cara com dinheiro e o cara com menos dinheiro. Porque eu acho que essa distância do cara rico e do miserável, acho que você tem que tentar fazer isso aqui. Mas você nunca vai fazer isso aqui. Isso aqui dá. Isso aqui não. É nisso que eu acredito. De vez em quando dá uns debates com a Mara, com o Eriton lá embaixo. Talvez o nosso tribunal seja sobre isso. Vai ter um tribunal só com professores. E aí, a gente não vai poder ver? Vai, vocês vão ver. Vai ter um tribunal com professores. Né? O último que teve foi bem bacana. Era o pessoal que acreditava no aquecimento global e eu falando que isso não existe. Foi bem bacana. Eu e o Edson, a gente está bolando aí um tribunal de professores. Aí entra eu, a Mara, o Edson, o Ricardo. Vai dar uma... Vai ser legal. Não. Vai, pessoal! Vamos avançar na matéria. Vamos falar de dinheiro agora. A indústria brasileira. Fechando essa questão aí dos governos, indústria brasileira. Essa indústria brasileira que nós falamos aí, comentamos aí, pessoal, durante o ano aí, nós vamos falando sobre isso, ela se consolidou de forma concentrada. Concentrada onde? Principalmente no Sudeste brasileiro, concentrada no Sudeste brasileiro, né, Olá? No Sudeste brasileiro, tá? Por alguns fatores. Primeiro, a capital do Brasil está no Sudeste. Estava no Sudeste. Que era o Rio de Janeiro. Isso é um forte atrativo, é um ponto de atração para investimento. É onde está o poder. É onde está o poder. Então atrai investimento. E a capital ainda sendo no litoral, melhor ainda, que é fácil de você escoar a produção. Tá? Então você tinha o fator da capital. O segundo fator, com o desenvolvimento agrícola, tá? No Sudeste, principalmente São Paulo, Minas e sul do Rio de Janeiro, o café, você gerou capital, então o dinheiro também está aqui, estava aqui já no século XIX, infraestrutura também estava aqui, e como a capital estava aqui
Os grandes fazendeiros aqui, boa parte do emprego aqui, você gerou mercado consumidor. O mercado consumidor também aqui, quem poderia comprar bens e serviços, vive no Sudeste. Tá? E aí, quando as indústrias se instalaram, elas se instalaram aqui, fazendo com que essa industrialização brasileira, além de substituição de importação, que foi o que nós falamos lá atrás, ela foi uma industrialização concentrada. Concentrada. E aí a gente pode delimitar melhor isso. Grande São Paulo. Grande São Paulo, sul do Rio de Janeiro, região metropolitana de Belo Horizonte. Grande São Paulo. Não falo toda a Grande São Paulo, porque aí é cidade de São Paulo e ABC. Franco da Rocha não está incluído nisso. Tá? São Paulo faz parte. Franco da Rocha faz parte da Grande São Paulo. Região ali em torno de Belo Horizonte. Tá? Betim. Não, em torno de Belo Horizonte ali. Sul, cidade do Rio de Janeiro e um pouco mais ao sul do Rio, que é a Baixada Fluminense. Chamada Baixada Fluminense. Tá? É onde estão as indústrias, concentradas ali, por conta desses fatores. Tá? A capital sendo no Rio, você tem dinheiro, infraestrutura, esse capital é de dinheiro. Dinheiro, infra, mercado consumidor e a mão de obra. Fez com que essa indústria se instalasse ali. Só que em toda a área industrial, por exemplo, toda a área industrial, com o passar do tempo, tá, o custo de produção se eleva. O custo de produzir naquele local vai se elevando. Por que o custo de produção acaba subindo? A mão de obra vai ficando mais cara. A mão de obra, porque o cara, conforme vai ganhando experiência, vai querer ganhar mais. O sindicato fica mais forte. O sindicato pressionando o empresário para ter mais benefício, para ter mais salário, para ter aquilo, aquilo outro. O sindicato vai ficando mais forte. Por exemplo, onde é que está o sindicato mais forte da América Latina? No ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos. Onde saiu toda a forja do PT. Os inteiros são de lá. O Sindicato dos Metalúrgicos. E onde que está? Onde é a sede desse sindicato? No ABC, principal região industrial do Brasil. Então os sindicatos ficam mais fortes, pressionando por mais benefícios. O custo de vida nessas cidades aumenta. Porque como o salário aumenta, o preço das coisas vão subindo também. Então o custo de vida ali, moradia, transporte, alimentação, vai ficando mais caro. Então todos esses custos são transferidos para onde? Para o produto. Para o produto final. Tá? Se o cara vai ter que pagar um salário maior, para onde ele vai jogar esse aumento de custos? Bem que ele está produzindo ali. Tá? E aí você transferindo esse custo para o bem, o que acontece? Você perde competitividade. E com certeza em algum lugar do mundo vai ter alguém produzindo aquilo mais barato do que você. Tá? Então, regiões industriais muito antigas, elas tendem a perder competitividade por conta do aumento do custo de produção por causa desses fatores. É o que aconteceu com a Grande São Paulo, é o que aconteceu com a Baixada Fluminense. Tá? Nessas regiões o custo de produção está elevado. E aí o que acontece? Começa a se promover um processo de desconcentração industrial. Desconcentração industrial. Nós temos a concentração. A partir dos anos 90, principalmente, começa a ocorrer uma desconcentração. O que é isso? As empresas vão procurar outros lugares para produzir, onde o custo de produção seja menor. Tá? Onde o custo de produção seja menor. E como que elas vão fazer isso? Elas vão buscar essa redução de custo. Ou seja, reduzir impostos, reduzir o gasto com mão de obra. Como que elas vão fazer isso? Aí vem uma coisa que vocês devem conhecer bem. Há uma associação entre poder público e poder privado. Público e privado se associando para a reprodução do capital. Vocês já ouviram falar disso, né? Para favorecer a reprodução do capital. Vamos entender isso. Bem, o empresário precisa que o Estado crie melhores condições para ele produzir.
Tá? O empresário precisa que o Estado crie melhores condições para ele produzir. Como que isso vai ser feito, e principalmente nos anos 90? Através das privatizações e concessões. As privatizações e concessões que nós falamos anteriormente. Por quê? O cara ele está lá em São Bernardo do Campo, em São Caetano. Para ele produzir ali está muito caro e ele precisa ir para outro lugar. Mas para ele ir para outro lugar e produzir, ele tem que encontrar condições para ele se instalar lá. Quem vai dar essas condições? O Estado. Como? Criando rede de gás, num outro ponto do Estado, criando rede de transmissão elétrica, água e transporte. As rodovias, as concessões de rodovias foram pensadas nesse sentido. Tá? As concessões de rodovias. Por quê? As rodovias elas foram modernizadas para permitir que as empresas se instalassem no interior paulista, por exemplo, produzissem ali, e o produto final, através das rodovias mais modernas, pudessem chegar ao mercado consumidor, que continua sendo a Grande São Paulo, de forma rápida, eficiente e a baixo custo. É isso. Os principais eixos dessa desconcentração foi o quê? A Anhanguera Bandeirantes, indo para a região de Campinas, Jundiaí, Campinas, São José do Rio Preto, depois Ribeirão, mais lá para cima, né? Castelo Branco, para a região de Sorocaba, ou Via Dutra, para a região de São José dos Campos. Vocês viram ali aquelas empresas quando nós fomos para Campos do Jordão ano passado. Esses 3 eixos rodoviários, eles foram modernizados para permitir que as empresas saíssem da capital, da Grande São Paulo, fosse para o interior. No interior foi criada infraestrutura para elas se instalarem, dado a elas incentivo fiscal, ou seja, redução de impostos. Elas produzem lá e mandam para o mercado consumidor, que continua sendo São Paulo. É essa a lógica dessa associação. A lógica das concessões e privatizações foi essa: facilitar a reprodução do capital. Facilitar o quê? Global. Né? Nick, pra você não enviar. Eu não faço isso. Tira aí. Envia de novo. Pessoal, voltando aqui. Não só as rodovias. Redução de impostos, o Estado reduzindo impostos em algumas regiões. Doação de terras para as empresas se instalarem. Tá? E aí você permite que a empresa saia dos grandes centros e vá para outras regiões, onde você tem um custo de produção mais barato e você não tem os sindicatos batendo na sua porta toda hora. Mas o que seria isso? Seria as filiais ou a empresa mesmo? A empresa muda. A empresa vai embora. A empresa sai dali. Tanto é que se você for em algumas regiões da cidade de São Paulo, principalmente ali Zona Sul, Barra Funda, Vila Leopoldina, em São Paulo, você vai ver um monte de galpão vazio. Aconteceu isso com... Jundiaí menos. Jundiaí tem as primeiras fábricas que sustentavam a produção de café, que é onde você tem aquelas chaminés lá em Jundiaí. Bem menos. Tá? Que foram as primeiras indústrias de
cerâmica, né, e beneficiamento de café. Se você for no Parque Industrial de Jundiaí, né, você olha do alto, tem uma parte um pouquinho mais alta ali perto da Anhanguera, você olha e você perde de vista a quantidade de empresas que estão ali, em Jundiaí. O mesmo acontece em várias cidades ao longo da rodovia. Acontece isso com a DR. O meu cunhado trabalha em Casa Amarela. Ela fica mais ou menos 5 anos em um lugar, aí depois ela se desloca para outro. Aí depois de uns 10 anos ela volta. Onde tem melhores condições de produção. É mais fácil você fechar e construir outro e produzir do que você ficar pagando imposto mais alto. Por quê? Em média, o imposto nas mercadorias come 30% do valor. Se você consegue reduzir isso pela metade, você está ganhando muito. Tá? Só que tem um porém. Isso no primeiro momento, vai para o interior de São Paulo. Não desconcentra do Estado, mantém concentrado no Estado de São Paulo. Num segundo momento, por conta da guerra fiscal, o que é a guerra fiscal? Um Estado competindo com o outro para ver quem reduz mais impostos para atrair determinada empresa. Então, São Paulo cobra 20% de ICMS, então, na Bahia a gente cobra 5%. Vem para a Bahia que você só vai pagar 5% de ICMS. Aí a empresa, em vez de ficar em São Paulo, vai para a Bahia. Eu te dou a terra também. O mesmo acontece com Mato Grosso, Goiás, é a chamada guerra fiscal. Os estados vão diminuindo seus impostos, tá? Que eles têm essa autonomia em alguns impostos, reduzem os seus impostos para atrair empresas de outros estados. É a guerra fiscal. Ou, se uma empresa fala que vai fazer a sua fábrica no Brasil, a Jaque vai construir a primeira fábrica no Brasil. Começa os estados disputando para ver quem vai trazer mais benefícios para essa empresa se instalar. Quem vai dar mais benefícios? É como se fosse um leilão. Quase um leilão. Se você vir para Goiás, você vai pagar 20%. Se você vem para Mato Grosso, eu só te cobro 15%. Vem para Tocantins, eu te cobro 10%. Vem para o Rio, eu te dou 5%. Outro lugar eu te dou a terra. É isso que pessoal, é por isso que tem essa guerra fiscal hoje. As empresas, elas ficam barganhando o seu ponto de instalação. Por que que os estados e as cidades fazem isso? Para atrair investimento, geração de emprego. Tá? Isso acontece a nível Brasil, ou como o Renan colocou, a nível mundial. Por exemplo, a Nike, que ele está falando. A Nike é uma empresa de que país? Onde que é a sede dele? Mas não tem uma fábrica da Nike nos Estados Unidos. Está no Vietnã, está na Tailândia, está na China. Teve até um caso engraçado, que falei isso na outra sala. Uns anos atrás, eu estava explicando matéria pro EJA. Aí eu estava falando o pessoal da guerra fiscal, tudo com produto nem sempre é naquele país, e uma menina começou a dar risada. Aí eu perguntei, o que foi? Ela falou, que hoje eu comprei um tênis ontem, né, no dia anterior ela tinha comprado um tênis, chegou em casa, ela olhou o tênis e voltou na loja e começou a brigar com o vendedor, brigou com o vendedor. O vendedor tinha vendido para ela um tênis falsificado, um tênis pirata, que ela abriu o tênis, olhou lá, estava escrito Made in Vietnã. E aquele tênis, ele é americano. Como que ela vende direito para ela um tênis fabricado no Vietnã? Aí eu falando foi quando ela entendeu que não tem fábrica, se eu não me engano era até Nike, não tem fábrica da Nike nos Estados Unidos, é feito no Vietnã. Aí ela brigou com o vendedor por conta disso. Esse processo, pessoal, esse processo de concorrência e guerra fiscal, ele gera isso. Você tem uma marca que é de um país, mas naquele país não fabrica aquilo. Eu ganhei, esses dias um colega meu foi para o intercâmbio do Tendertec, ele foi acompanhar os alunos, ele mandou para mim um chaveirinho bacana do Instituto Universal, né, na Califórnia, do estúdio, perdão, lá na Califórnia, e eu olhei, nossa, que bacana. Aí eu virei assim, made in China. Made in China. Não é porque o produto é de má qualidade. A qualidade talvez até seja, porque ele quebrou.
Tinha um globo aqui dentro. Né? Tá lá, tem que arrumar. Né? Made in aqui, China. Esse aqui. Mas é porque a globalização faz isso. Tá? A guerra fiscal faz isso. Só que tem um porém. A empresa vai embora. Mas o setor de origem, por exemplo, São Paulo, houve a desconcentração, mas São Paulo mantém a centralidade. O que é isso? As decisões continuam sendo tomadas em São Paulo. Tá bom, a fábrica vai para lá, a peãozada está toda lá. A peãozada está toda trabalhando lá. Mas o dono, ele está lá na Avenida Faria Lima, no seu escritório, ou o diretor no escritório com ar-condicionado, prédio todo espelhado com um helicóptero no teto. O comando continua sendo em São Paulo. A fábrica foi, mas o centro de decisão continua sendo em São Paulo. A centralidade se mantém. Então, com a globalização e as novas tecnologias, permite isso. Você, o empresário da sua sala, com um computador ou 2 computadores, ele monitora todo o processo da fábrica lá em Salvador. Deu algum problema? Subiu lá em cima, pega o helicóptero, 20 minutos ele está em Jundiaí, mais um pouquinho ele desce ali no Campo de Marte, 5 minutos ele desce no Campo de Marte, pega o jatinho de manhã, vai lá em Salvador, vê o que está acontecendo, almoça e volta no final da tarde para casa. Simples. Simples. É isso que acontece. Ele não deixa de viver. O controle continua em São Paulo. Assim como da Nike, o controle não está no Vietnã. Continua lá na Califórnia, na Times Square. Continua lá. Então mantém-se a centralidade. Desconcentra a planta fabril, a fábrica, mas a centralidade mantém. O centro de decisão, o dinheiro volta. O dinheiro volta para cá. O dinheiro continua aqui. Tá? Mas aí o que acontece com essas regiões que perderam as empresas? Paulista não quer mais mexer com graxa. Paulistano, ele vai trabalhar na área de serviço. Ele não vai ficar carregando caixote mais. Ele não vai ficar lá, que nem Chaplin, né? Que ele vai fazer isso. Paulistano, ele vai... Hoje, essas grandes cidades onde houve a desconcentração, elas se especializaram na área de serviço. Setor de serviço. TI, comércio, tá? Atendimento, vendas. É isso que é a grande característica de São Paulo. São Paulo hoje não é mais uma cidade industrial. Londres não é mais uma cidade industrial, apesar de ter sido o berço da Revolução Industrial. Nova York não é uma cidade industrial mais. São cidades do terceiro setor, terceiro e quarto setor. O que é o terceiro setor? Prestação de serviços. Quarto setor, tecnologia. Quaternário. Elas se especializaram nessa área, que tem maior valor agregado, serviços, tem maior valor agregado, ou seja, gera mais riqueza, gera mais emprego, tá ok? Então, elas deixaram de ser cidades industriais. A tecnologia. E setor de prestação de serviço. Hã? Prestação de serviço. O terceiro é a tecnologia. O quarto setor é a tecnologia e o terceiro é a prestação de serviço. Eu acho que tem. Você tem um desequilíbrio muito grande de São Paulo para o resto. Não tem? Mas para outra cidade que está recebendo as indústrias. No caso dos Estados Unidos ou dos países da Europa, além de eles aproveitarem a matéria-prima e a mão de obra dos outros países, eles mandam o lixo para lá. Por que eu falo isso? A legislação ambiental nesses países é mais rigorosa do que nos países asiáticos. Então as indústrias poluidoras vão embora, ficam para lá. O capital volta. O que algumas cidades têm feito? Essas empresas
se instalando ali gera emprego, gera renda. E gera, minimamente, gera impostos. Arrecadação. Gera arrecadação. Tá? Cidades que souberam usar isso, pessoal, cidades que souberam usar essa mudança, essa desconcentração, passaram a investir em infraestrutura. Por exemplo, Jundiaí, anos atrás, não era nem cheiro do que é Jundiaí hoje. Porque houve forte investimento em infraestrutura urbana, melhoria dos bairros, melhoria dos centros, para atrair mais investimento. Mais investimento atrai mais pessoas, atrai mais dinheiro. Aí Jundiaí conseguiu uma coisa que outras cidades não conseguiu. Por uma questão de localização geográfica, por exemplo, ela conseguiu atrair o diretor da empresa. Como? Os condomínios que tem ali em Jundiaí, por exemplo. Terras dos Cristais, todos aqueles condomínios, quem mora ali são os donos das empresas que estão em Jundiaí, que saíram de São Paulo, por conta do trânsito, violência, foram para Jundiaí. Jundiaí atraiu essas pessoas, mas aí isso trouxe benefício para o burguês, para o empresário. Não necessariamente. Quanto você acha que uma casa que está num daqueles condomínios paga de IPTU? A gente fala, e quando a cidade sabe usar essa arrecadação, você reverte isso. Qual que é a ideia? O cara rico pagar o IPTU mais alto. Você pega esse dinheiro do IPTU, coleta, tá, o esgoto do bairro popular. Dá melhor condição de vida para aquele bairro popular. É onde eu falo, você tem um cara que está aqui, mas você não precisa ter o outro lá enfiado na lama. Né? Então você pode usar o dinheiro que você consegue tirar daqui para fazer isso aqui. Ó. Mas você não vai conseguir fazer isso. Você faz isso. O que nós temos hoje, o grande problema é que a gente tem isso aqui. As cidades como Franco da Rocha, que durante muito tempo poderia ter atraído também grandes empresas, como Caieiras fez, por exemplo, mas não fez da maneira ainda adequada, ainda não está correto, mas foi melhor do que Franco. Atraído esse capital e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque esse dinheiro serve para você combater enchente, serve para você urbanizar o Pretória, serve para você aumentar a alegria. É daí que vai o dinheiro tem que ir de algum lugar. Pessoal, como Barueri fez, por exemplo, outras cidades acabaram fazendo. Então esse processo de desconcentração, ele é problemático em alguns momentos, quando o Estado que gerencia, a Prefeitura, no caso, que gerencia esse dinheiro, não sabe fazer os investimentos adequados. Quando se faz os investimentos, se sobressaem cidades aí, como Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, que do nada conseguiram dar uma qualidade de vida melhor para quase todo mundo. Né? E aí outras cidades que não fazem uso adequado desse dinheiro não conseguem. Tá? Que aí é o caso da gente, em parte Caieiras, Mariporã, que tem um puta parque industrial em Terra Preta e não usa esse dinheiro da maneira que deve ser usado. Tá? Quem é mais complicado para atrair capital e investimento na nossa região? Francisco Morato. Por que Morato? Não tem nenhuma saída para a grande rodovia. Pessoal, não é por causa da população, parte por causa dos safados que passaram por lá, mas um fator geográfico, a localização. Morato não tem uma saída para nenhuma rodovia. Não tem saída para a rodovia Morato. Saída própria. Franco da Rocha, conversando com o prefeito na última reunião que ele fez aqui, vai criar um outro parque industrial para atrair investimentos. Aonde? Na margem da Anhanguera. Franco da Rocha, a Anhanguera passa por Franco da Rocha, Anhanguera e Bandeirantes. Você cria um parque ali, traz investimento
atrai dinheiro. O Morato não pode fazer isso, ele não tem que sair da fazenda de rodovia. E aí, como que o empresário vai se instalar em Francisco Morato se ele não tem, se ele tem que passar por um bairro para escoar a sua produção? Ele vai procurar outro lugar. Por que Caeira se dá bem? Está na boca das rodovias ali, agora com o Rodoanel, tá? Se dá bem. Então, existem alguns fatores aí que têm que ser analisados. Perguntas, pessoal? Uma colocação? Não? Tranquilo? Deu para entender um pouquinho dessa lógica do capital? Ah, esqueci de falar uma coisa. Como que o dinheiro privado obriga o poder público a fazer o que ele quer? Como? Dinheiro privado? O capital privado obriga o poder público a fazer o que ele quer. Prestando serviços, caixa 2. Também, toda obra que vocês têm por aí pode ter certeza que tem 10% na mão de algum político. Toda obra, pelo menos 10% vai para algum político. Mas tem outro fator. Professor, mas isso é direito dele? Hã? Mas isso é direito dele? Não, não é direito. Ah, bom. A próxima eleição para prefeito desse jeito eu vou candidato. Pessoal, aí vem a questão da reforma política que eu falei novamente. Quem é que banca as campanhas políticas? São as grandes empresas. Você acha que a Camargo Correia vai bancar a campanha da Dilma porque acha a Dilma linda? Ou bancou a campanha do Lula por causa da sua barba? Entendeu? As campanhas políticas, as empresas investem muito dinheiro, não é porque elas querem consolidar a democracia. É porque depois que os políticos estão lá, vão fazer obras que vai beneficiar essas empresas. Por que o Alckmin, se você pegar a campanha do Alckmin, do Serra ou do Covas, os principais financiadores foram Siemens, foi Alstom, foi Camargo Correia, Queiroz Galvão, e não é coincidência que são essas empresas que ganharam as licitações do metrô, da CPTM, Isso mesmo. que agora estourou o escândalo. Não é à toa, eles não vão dar dinheiro, milhões numa campanha por conta da careca do Serra, do bigode, do nariz do Alckmin. Porque vai ter um retorno. Tá? Parar por aqui.